O que mais me marcou naquele dia não foi o vestido branco nem o altar enfeitado com flores, mas sim o sussurro gelado no meu ouvido. Aproveite enquanto pode, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Era o dia do meu casamento e minha sogra já anunciava em código o que estava por vir. Aquilo ficou ecoando dentro de mim durante toda a cerimônia, mesmo enquanto todos aplaudiam nossa entrada no salão. Ela me abraçou para as fotos, apertando forte demais, como se quisesse me deixar uma marca. Os outros achavam que era emoção, mas eu já sentia o peso do julgamento dela. Mal sabia eu que aquele era apenas o primeiro golpe de muitos, e que meu marido, ao meu lado, seria sempre cúmplice do silêncio dela. Nos primeiros meses de casada, tentei me adaptar à nova rotina, mesmo com o incômodo que sentia ao visitar a casa da família dele. A sogra me observava como quem analisa um objeto que não se encaixa na decoração da sala. Fazia perguntas disfarçadas de preocupação, como: você sabe mesmo cozinhar para ele? Ou sua família é tão simples, né? Eu sorria, engolia em seco e respondia o mais educadamente possível. Achava que com o tempo ela me aceitaria, mas era o contrário. Parecia que a cada gesto meu, ela encontrava algo novo para criticar. Ele dizia que era implicância boba, que eu estava exagerando. Mas as pequenas farpas estavam se acumulando dentro de mim como cacos de vidro invisíveis. Nunca vou esquecer a tarde em que ela apareceu de surpresa no nosso apartamento. Disse que estava preocupada com a forma como estávamos vivendo, que o filho dela merecia mais conforto. Reclamou da cortina da sala, da cor das almofadas e até do cheiro do tempero que eu usava no feijão. Quando ela saiu, deixei o jantar que estava preparando queimar sem perceber. Meu marido chegou e, ao sentir o cheiro, reclamou alto, sem sequer perguntar se eu estava bem. Tentei contar o que havia acontecido, mas ele só disse que ela só queria ajudar. Eu me senti pequena, invisível, deslocada no meu próprio lar. Aquilo começou a me consumir lentamente, como um veneno que se instala aos poucos. Com o tempo, passei a evitar as reuniões de família, alegando cansaço ou compromissos de trabalho. Ele não gostava, dizia que eu estava criando um clima, que estava afastando ele da mãe. E ela, claro, alimentava essa ideia, se fazendo de vítima e chorando na frente dos outros. Comecei a me sentir a vilã da história que nem era minha. Um dia, durante um almoço de domingo, ela disse em voz alta na frente de todos: algumas pessoas entram em famílias que não as pertencem e não percebem isso. Foi como uma faca no peito. Meu marido abaixou os olhos e ficou em silêncio. Aquilo foi pior do que se tivesse me defendido com frieza. O silêncio dele foi a confirmação de que no fundo ele concordava com ela. Depois desse episódio, algo dentro de mim se partiu. Ainda tentei manter as aparências por um tempo, sorrindo para fotos e postando mensagens bonitas nas redes sociais. Mas por dentro, eu me sentia cada vez mais sozinha. Não havia carinho, nem companheirismo. Só restava o hábito e a obrigação. Cada vez que eu via ele falando com a mãe ao telefone, eu me encolhia. Tinha medo do que ela dizia sobre mim, mas mais medo ainda do quanto ele acreditava. Eu, que entrei naquele casamento cheia de sonhos, estava vivendo um pesadelo doméstico silencioso. E ninguém percebia. Ninguém queria perceber, porque o teatro de família feliz era mais confortável para todos. Um dia, voltando do mercado, encontrei minha sogra na portaria do prédio, conversando com a vizinha. As duas riram assim que me viram, e ela soltou, em tom de brincadeira: essa aí é esforçada, mas não nasceu para isso. Não sei o que me doeu mais, a frase ou o riso cúmplice da vizinha, que nem me conhecia direito. Subi com as sacolas pesadas e uma dor apertada no peito. Quando entrei em casa, larguei tudo no chão e sentei no sofá, tentando entender onde eu havia errado. Será que eu realmente não era suficiente? Será que todo o amor que eu oferecia não bastava? Pela primeira vez, comecei a duvidar de mim mesma. E ela venceu mais uma vez. As noites ficaram mais silenciosas. Ele chegava do trabalho, comia em silêncio e passava horas no celular ou vendo televisão. Não havia mais toque, nem conversa, nem aquele olhar de quem se sente em casa ao te ver. Eu era uma presença decorativa ali, uma figura que ele tolerava, mas não buscava. Comecei a ter insônia, a perder o apetite, a me afastar das amigas. Tinha vergonha de admitir que meu casamento estava ruindo por dentro. E mais ainda de admitir que eu estava sendo vencida por uma mulher que nunca me aceitou. Às vezes, deitada na cama, eu me perguntava se ele já estava esperando o momento certo para me deixar. E a resposta, no fundo, eu já sabia. Tudo começou a ruir de vez num sábado chuvoso, quando voltamos de uma visita à casa dela. Ele estava visivelmente irritado, mas não comigo, com a situação. E pela primeira vez, disse algo que me gelou: você não ajuda, devia tentar se encaixar mais. Aquilo confirmou tudo.
Eu não era parte daquela família, nunca fui, e ele não pretendia lutar por mim. A dor que senti naquele instante foi tão grande que precisei sair de casa e caminhar sem rumo pela rua molhada. A água da chuva disfarçou as lágrimas no meu rosto, mas por dentro eu já estava enxergando com clareza. A guerra que eu achava que podia vencer nunca foi justa, porque ele nunca esteve do meu lado. Ele chegou mais cedo do trabalho naquela sexta-feira cinzenta sem me avisar. Entrei na sala com um sorriso, pensando que era uma surpresa boa, mas encontrei apenas um homem sentado no sofá, olhando fixamente para a parede. O som da chave virando na porta ainda ecoava quando ele falou: "A gente precisa conversar." Senti minhas pernas ficarem fracas. O coração acelerou como se soubesse que algo ia desabar. Me sentei na poltrona da frente, tentando manter a calma. Ele demorou a continuar, mas quando falou, não usou rodeios. Disse que estava cansado, que vivia dividido, e que sua mãe só queria o melhor para ele. A frase seguinte foi o golpe final. "Acho que ela tem razão. Você não combina com a nossa família." Na hora, o mundo pareceu perder o som. Eu via os lábios dele se mexendo, mas não ouvia mais nada. Tudo ficou lento, como num filme mudo. Minhas mãos suavam frio, os olhos ardiam. Tentei perguntar o que exatamente ele queria dizer com aquilo, mas a resposta já estava dada. Ele se levantou e começou a andar pela sala, falando frases desconexas sobre incompatibilidade, desgaste e diferenças de criação. Tudo que ele nunca tinha dito antes, agora vinha como um roteiro decorado. A cada passo dele, eu sentia como se estivesse sendo empurrada para fora. Não da sala, mas da vida dele. Ele não chorava, não tremia, não hesitava. Parecia decidido. E isso doeu mais do que qualquer grito. Perguntei se havia outra mulher, mesmo sem querer saber a resposta. Ele negou, mas seus olhos fugiram dos meus. Disse que só queria recomeçar, que ainda me respeitava e que não queria brigar. A palavra recomeçar me atravessou como uma lança. Era um recomeço para ele, e um fim para mim. Em momento algum ele mencionou amor, saudade, tentativa. Nada. Era como se estivéssemos negociando a saída de um inquilino. Me senti descartada, como um móvel antigo que já não combina com a decoração nova. Fui até o quarto e fechei a porta. Me encostei nela, tentando conter o choro, mas dentro de mim, algo começava a se despedaçar. Naquela noite, ele dormiu no sofá e eu fiquei no quarto, olhando para o teto escuro, sem conseguir fechar os olhos. A cabeça girava com memórias, palavras não ditas, promessas feitas e esquecidas. Lembrei do nosso primeiro encontro, dos bilhetes que ele deixava escondidos nos meus livros, dos planos para ter filhos. Onde tudo aquilo tinha ido parar? Em que momento eu deixei de ser o amor da vida dele para me tornar um peso? E pior, como pude não perceber que ele já tinha me deixado muito antes daquele dia? Fisicamente ele ainda estava ali, mas emocionalmente já havia partido há muito tempo. E eu fui a última a saber. No domingo ele saiu cedo sem me dizer para onde ia. A casa ficou com um silêncio cortante. Fui até a cozinha, preparei um café, mas o cheiro me enjoou. Abri a janela e deixei o vento gelado entrar, tentando clarear meus pensamentos. Foi então que o interfone tocou. Era a sogra. Sem avisar, sem pedir. Subiu como se ainda fosse dona da casa. Entrou, olhou ao redor e disse: "Ele me contou. Fez o que era certo. Ainda bem que acordou a tempo." Aquilo foi a humilhação final. Não bastava me afastar dele. Ela precisava ter certeza de que eu sabia quem havia vencido. Sorriu como quem assina uma sentença. E foi embora deixando no ar o cheiro do perfume caro e da crueldade. No final da tarde, ele voltou com uma caixa nas mãos. Disse que era melhor eu começar a separar minhas coisas, que me ajudaria com a mudança. Eu perguntei: "É isso mesmo? Você não vai lutar por nós?" Ele apenas balançou a cabeça. Não havia mais o que dizer. Subi até o quarto, comecei a dobrar roupas em silêncio, como quem arruma uma mala para uma viagem que nunca quis fazer. Em cada peça que guardava deixava um pedaço do que fui ali. E quando terminei, me sentei na beirada da cama, com os olhos fixos na janela, esperando o sol se pôr. Porque de certa forma, era o fim de uma era. Uma parte de mim morria ali, e outra, ainda adormecida, começava a renascer. Na manhã seguinte fui embora. Ele me ajudou a descer as malas, colocou tudo no carro com a frieza de quem cumpre uma obrigação. Me deu um beijo na testa e disse: "Espero que você fique bem." E eu respondi apenas com um aceno. Já não havia espaço para lágrimas. Durante o trajeto até a casa dos meus pais, olhei pela janela o tempo todo, como se tentasse encontrar nas ruas algum sinal de que aquilo tudo era um engano. Mas não era.
A história que eu construí com tanto cuidado tinha ruído como um castelo de cartas. E no meio dos escombros, eu precisava encontrar forças para recomeçar, sozinha e inteira, pela primeira vez sem ele. Foi só quando cheguei na antiga casa da minha infância que desabei. Minha mãe me abraçou sem fazer perguntas, e meu pai apenas passou a mão nos meus cabelos como fazia quando eu era menina. Ali nos braços deles, me permiti chorar tudo o que havia engolido por anos. Chorei não só pelo fim do casamento, mas pela ilusão que carreguei por tanto tempo. Pela dor de ter me doado inteira a alguém que jamais me escolheu de verdade. E prometi a mim mesma que nunca mais aceitaria viver na sombra de ninguém. Que um dia, ainda que levasse tempo, eu voltaria a sorrir. E dessa vez, de verdade. A vida parecia suspensa nos meses seguintes. Eu acordava, fazia o necessário, mas o brilho tinha sumido dos meus olhos. Não havia vontade, apenas rotina. Foi numa tarde nublada, enquanto organizava meu currículo, que o telefone tocou. Era uma ex-colega de faculdade que agora trabalhava numa empresa de eventos corporativos. Estavam precisando de alguém confiável para assumir a organização de um grande encontro empresarial, e ela pensou em mim. Relutei por um instante, mas aceitei. Precisava sair de casa, respirar novos ares, recuperar um pouco de mim. Não imaginava que aquele projeto traria de volta um fantasma do meu passado, ou melhor, um rosto que eu pensava ter esquecido. No primeiro dia de reunião com a equipe, entrei na sala com um caderno nas mãos e um sorriso ensaiado. Cumprimentei os presentes com um leve aceno e fui me apresentar ao diretor do projeto. Foi quando ele se virou. O coração deu um salto. Era o irmão do meu ex-marido. Mais jovem, mais reservado, sempre observador. Nos olhamos por um segundo que pareceu mais longo do que deveria. Ele sorriu surpreso e disse meu nome com a suavidade de quem não esqueceu. Eu respondi com um sorriso contido, tentando manter a postura. Não podia demonstrar abalo. Mas por dentro, uma parte adormecida despertava. E eu não sabia se estava pronta para isso. Durante as semanas seguintes, trabalhamos juntos quase diariamente. As reuniões, as trocas de e-mail, os almoços rápidos se tornaram parte da minha rotina. Ele era gentil, direto, mas com uma leveza no olhar que me desconcertava. Havia momentos em que nossos braços se tocavam por acidente e uma corrente elétrica parecia atravessar meu corpo. Eu fingia não perceber, mas meu corpo entregava. Comecei a notar que ele me escutava com uma atenção rara, elogiava meu trabalho sem exageros, mas com sinceridade. E em seus olhos havia algo mais, um brilho que eu não sabia como interpretar. Era respeito? Interesse? Ou só gentileza? Num desses dias, depois de encerrarmos uma apresentação, ele me convidou para tomar um café fora do escritório. Aceitei. Sentamos num lugar tranquilo, rodeado de árvores, e o tempo parecia correr mais devagar ali. Falamos sobre tudo: trabalho, filmes, livros, infância. Rimos de histórias antigas e pela primeira vez em muito tempo eu me senti leve. Quando ele mencionou o irmão, vi seu semblante mudar. Disse que não concordava com muitas atitudes dele, mas que respeitava meu silêncio. Não tocou no assunto da separação, mas deixou no ar que sabia mais do que dizia. E eu, por algum motivo, me senti segura naquele silêncio respeitoso. Na volta para casa, revirei cada palavra, cada gesto, tentando entender o que estava sentindo. Não era amor nem paixão. Era algo mais sutil, uma sensação de ser vista de verdade, de ser ouvida sem julgamentos. Aquilo me assustava. Não queria me envolver, ainda estava curando feridas profundas. Mas ele, com seus gestos contidos e sua presença firme, ia ganhando espaço dentro de mim. Um espaço que eu achava que nunca mais seria preenchido. Comecei a sonhar com ele. Sonhos suaves, de mãos entrelaçadas e conversas longas sob a luz de um entardecer. E quando acordava, sentia falta do que ainda nem tinha vivido. Certa tarde, enquanto finalizávamos os detalhes do evento, ele me olhou de um jeito diferente. Mais intenso, mais direto. Ficamos em silêncio por alguns segundos, e ele disse: "Você sabe que sempre admirei você, não sabe?" Meu coração acelerou, mas tentei desviar com um comentário brincalhão. Ele sorriu, mas não insistiu. Só que aquele momento ficou gravado na minha mente. Comecei a vê-lo com outros olhos, a lembrar de situações antigas em que ele já demonstrava cuidado mesmo sem palavras. Pequenos gestos que na época passaram despercebidos. Mas agora, sob essa nova luz, faziam todo sentido. Na noite do evento, ele me elogiou de forma sutil, dizendo que eu estava impecável. Usei um vestido discreto, mas elegante, e senti seus olhos me acompanharem discretamente durante toda a noite. Quando a festa acabou, nos despedimos com um abraço demorado. Havia algo naquele toque, um calor que me percorreu inteira.
Fui para casa com um sorriso que não conseguia disfarçar, e pela primeira vez em meses deitei na cama com o coração leve. Algo novo estava começando, eu podia sentir. Ainda não era um amor, mas era uma promessa. E no fundo, eu sabia, aquilo podia mudar tudo. Recebi a proposta de coordenar outro evento da mesma empresa e, para minha surpresa, ele também estaria envolvido no projeto. A proximidade entre nós se intensificou, mas nenhum de nós cruzava a linha. Havia um respeito implícito, uma dança sutil de olhares e gestos contidos. Começamos a sair juntos depois do expediente, sempre em ambientes públicos, como se tivéssemos medo de sermos vistos de outro jeito. Um dia, ele me chamou para almoçar num restaurante discreto, afastado do centro. Durante a sobremesa, fez uma pausa longa e disse: "Preciso te contar uma coisa que guardei por muito tempo." Senti o ar ficar mais denso. Ele parecia nervoso, como se cada palavra fosse um risco. Olhou nos meus olhos com seriedade e continuou: "Eu sabia o que minha mãe pensava de você desde o começo. E avisei o meu irmão." Aquilo me pegou de surpresa. Ele explicou que ainda antes do noivado, tentou alertar sobre a influência tóxica da mãe, sobre como ela manipulava as situações a favor dela. Disse que sempre percebeu a forma como ela me olhava, como falava de mim nas entrelinhas, e que viu o irmão ignorar tudo isso por conveniência, por medo de desagradar. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Eu vivi tanto tempo tentando agradar alguém que desde o início já estava contra mim, e todos sabiam. Ele fez uma pausa, respirou fundo e então confessou algo que me fez estremecer. "E também, sempre gostei de você. Desde o primeiro dia." As palavras caíram como pedras na minha mesa. Tentei sorrir, disfarçar, mas minha respiração acelerou. Ele contou que quando me conheceu, ainda éramos todos jovens, e ele achou que fosse só admiração. Mas os sentimentos cresceram em silêncio. Quando soube que o irmão estava se aproximando de mim, recuou. Disse que nunca quis me atrapalhar, nem ser um obstáculo. Mas ver tudo que vivi, e como fui tratada, o corroía por dentro. Havia verdade no olhar dele. E algo mais, um arrependimento antigo. Eu me calei por alguns instantes. Estava processando tudo. Aquilo explicava tanto: os olhares discretos nos encontros familiares, os gestos silenciosos de cuidado. Comecei a lembrar de momentos que na época não significavam nada, como quando ele me defendeu de uma piada maldosa do cunhado numa reunião, ou quando insistiu para eu me sentar perto da janela porque sabia que eu passava mal com calor, pequenas coisas que agora pareciam gritar. Ele me via, sempre me viu, e mesmo assim se conteve. Não por covardia, mas por respeito. Pela primeira vez, eu entendia tudo sob outra luz. Perguntei se ele tinha falado isso para me confortar ou se esperava algo de mim. Ele balançou a cabeça com firmeza. "Não espero nada. Só achei que você tinha o direito de saber." A sinceridade me desarmou. Não havia segundas intenções ali, apenas um desejo honesto de limpar o passado. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Não houve declarações nem promessas, mas a conexão ficou mais forte. Começamos a compartilhar confidências, segredos, medos. Ele me ouvia com paciência, e eu percebia que pela primeira vez em muito tempo, alguém queria me entender de verdade, sem moldar, sem julgar. Um fim de tarde ficamos conversando até o escritório esvaziar. A luz dourada do pôr do sol invadia a sala, criando sombras longas. Ele me observava com um carinho que me desconcertava. Em um momento de silêncio, me perguntou se eu já havia me perdoado. A pergunta me desmontou. Porque não era apenas sobre o fim do casamento, mas sobre tudo que deixei de ser por tentar agradar. Baixei os olhos e disse que ainda estava tentando. Ele apenas assentiu, e naquele gesto silencioso havia mais empatia do que 1000 palavras. Não precisava me consertar para ser amada. Só precisava ser eu. Naquela noite voltei para casa com o coração inquieto. Não conseguia parar de pensar nele, em como me fazia sentir, em como sua presença era leve, mesmo carregando tantas histórias. Deitei na cama e fechei os olhos, mas o sono demorou a vir. Revivia cada conversa, cada olhar, cada silêncio compartilhado. Era estranho se sentir tão viva depois de tanto tempo dormente. Havia medo, sim, mas também havia desejo, não só de ser amada, mas de amar de volta com liberdade. E no fundo, uma parte de mim já sabia, o que estava nascendo ali não era um erro, era uma segunda chance. O convite chegou de forma inusitada por e-mail, com tons formais e linguagem corporativa. Era uma celebração de fim de ano promovida pela empresa, que reuniria colaboradores, parceiros e familiares. Ao abrir a lista de convidados, meu coração parou por um instante. A festa seria na casa da família do meu ex-marido, a mesma onde, anos antes, fui humilhada.
O nome dela, a matriarca da família, estava destacado como anfitriã. Hesitei em aceitar. Pensei em inventar uma desculpa, sumir, evitar. Mas algo dentro de mim dizia que era a hora de enfrentar tudo aquilo de frente. Eu não era mais a mesma mulher. E talvez, só talvez, esse reencontro fosse necessário. Cheguei acompanhada dele. Vestia um conjunto elegante, discreto, mas que realçava minha confiança recém-recuperada. Entramos juntos de mãos dadas, e percebi os olhares se voltarem para nós como ondas silenciosas. A sogra estava perto da mesa de aperitivos. Quando me viu, seus olhos se arregalaram por um breve segundo, mas logo retomou a pose. Sorriu forçado como quem presencia um desaforo e tenta manter a dignidade. Cumprimentou o filho com um abraço frio e, ao se virar para mim, limitou-se a um boa noite murmurado. Eu respondi com um sorriso calmo. Pela primeira vez, olhei dentro dos olhos dela sem medo. Não havia mais espaço para o antigo jogo. Durante a festa, cruzamos com rostos conhecidos. Alguns fingiram surpresa, outros mal disfarçavam o desconforto. Meu ex-marido apareceu pouco depois, ao lado de uma mulher mais jovem. Quando nossos olhos se encontraram, houve um segundo de silêncio no ambiente ao redor. Ele me olhou com uma expressão indecifrável, talvez choque, talvez arrependimento. Cumprimentei com um leve aceno e voltei minha atenção para a conversa que tinha com o diretor da empresa. O cunhado permaneceu ao meu lado o tempo todo, discreto, protetor, mas sem exageros. Era como se dissesse, sem palavras, ela está comigo, e não vai mais passar por isso sozinha. A noite avançava, e as máscaras começavam a escorregar. Vi a sogra cochichando com duas tias, olhando em minha direção. Um dos primos fez um comentário sarcástico ao passar por mim, como se testasse minha reação. Ignorei. Não estava ali para brigar, nem para provar nada. Mas o ponto de virada veio quando ela, a própria sogra, chamou o filho num canto da sala. Vi os dois conversando em tom baixo, os gestos dela exaltados. Ele apenas balançava a cabeça, impassível. Minutos depois, ele voltou para mim, me pegou pela mão e disse num sussurro: "Ela não vai mais te tocar, nem com palavras." E naquele instante, algo dentro de mim se libertou. No jardim da casa, onde tantas vezes me sentei tentando agradar aquela família, agora havia um palco montado e luzes suaves. O cunhado me guiou até ali e, longe dos olhares, me abraçou. Ficamos em silêncio, sentindo a brisa leve da noite. Eu encostei minha cabeça em seu ombro e, pela primeira vez, não senti culpa. Não era traição. Era recomeço. Era justiça emocional. Atrás de nós, as risadas forçadas e as músicas de fundo pareciam distantes. Ali, entre as sombras das árvores, encontrei paz num lugar que um dia me causou dor. E dessa vez, não precisei fugir. Eu venci sem precisar brigar. Mais tarde, quando nos despedimos, minha ex-sogra se aproximou uma última vez. Olhou para o filho mais novo e disse: "Você está mesmo disposto a jogar sua reputação fora por ela?" Ele respondeu com firmeza: "Prefiro isso do que viver com medo da sua aprovação." Ela não esperava aquela resposta. Se afastou derrotada, envolta em sua própria amargura. Saímos da casa sem olhar para trás. E enquanto caminhávamos até o carro, ele apertou minha mão com força. "Eu não vou soltar", disse. E eu acreditei, não por impulso, mas por tudo que ele demonstrou ao longo do tempo. Na dor, no silêncio e na coragem. Ao chegar em casa, tirei os sapatos e me olhei no espelho. Vi uma mulher inteira. Cansada, sim, mas de pé. Não era a mesma que foi expulsa de uma família, humilhada e esquecida. Agora eu era alguém que escolheu a si mesma, e que foi escolhida não por conveniência, mas por admiração. Deitei com o coração aquecido. Pela primeira vez, aquele lugar onde o passado ainda doía agora era palco de algo novo. Uma história que nascia sem pressa, sem culpa, com raízes profundas. E no silêncio da madrugada, com ele dormindo ao meu lado, percebi que talvez eu tivesse encontrado mais do que um amor. Tinha reencontrado a mim mesma. Nos dias que se seguiram ao reencontro, algo mudou entre nós. Não era visível aos outros, mas era palpável. Um toque que demorava um pouco mais, um olhar mais fundo, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Estávamos nos aproximando de um limite sutil, quase imperceptível, mas real. As conversas se tornaram mais íntimas, e os risos vinham com mais facilidade. Mas havia também um receio. Sabíamos o que aquela aproximação representava. Eu era a ex-mulher do irmão dele. Ele era o filho mais novo de uma família que me rejeitou. O risco era evidente, mas o desejo que crescia entre nós falava em outra língua, uma que o bom senso não conseguia traduzir. Começamos a sair mais frequentemente, sempre em lugares reservados. Caminhadas em parques vazios, cafés escondidos no centro, sessões de cinema à tarde. Evitávamos qualquer exposição.
Não por vergonha, mas por proteção. Estávamos vivendo algo que nem sabíamos nomear. E aos poucos fui percebendo que aquele carinho discreto, aquela cumplicidade silenciosa, se transformava em algo mais profundo. À noite, quando ele me deixava em casa, o momento da despedida se estendia. Um beijo no rosto que quase escorregava para a boca, mãos que se tocavam por um segundo a mais. E o silêncio que ficava entre nós depois que o carro partia. Esse era o mais barulhento de todos. Certa noite, após um jantar simples na minha casa, ficamos conversando na varanda. A lua cheia iluminava nossos rostos com delicadeza. Falávamos de tudo e de nada, como fazem as pessoas que não querem que o tempo acabe. Quando o silêncio chegou, ele se aproximou devagar, com os olhos nos meus. "Posso te beijar?" perguntou, com uma honestidade que me fez estremecer. Eu não respondi, apenas fechei os olhos. E então o beijo aconteceu, calmo, respeitoso, cheio de cuidado, mas com uma intensidade contida que dizia: esperamos tempo demais por isso. Foi ali que o desejo, até então escondido, começou a ganhar corpo. A partir daquele dia, a intimidade entre nós cresceu de forma inevitável, mas ainda assim, havia barreiras. Às vezes, durante os momentos mais ternos, eu me afastava sem perceber. Uma memória surgia, uma voz do passado. Ele percebia e não insistia, apenas me abraçava mais forte. Havia algo nele que me fazia sentir segura até nos meus momentos de fragilidade. Mas dentro de mim, uma luta acontecia. Parte de mim queria se entregar, outra parte temia as consequências. Não apenas externas, mas internas. Eu ainda carregava o medo de ser rejeitada, de amar alguém da mesma família que me feriu. E o que era desejo se confundia com perigo. Numa manhã de sábado, fomos surpreendidos por uma mensagem da mãe dele, a velha conhecida. Queria falar como adultos, segundo suas palavras. Relutamos, mas decidimos aceitar. O encontro foi num café neutro, sem lembranças. Ela estava com os mesmos ares de nobreza e frieza. Disse que nossa relação estava causando constrangimento, que a família não entenderia, que ele estava destruindo o legado do pai. Eu respirei fundo e me mantive em silêncio. Ele, com voz firme, respondeu: "Não devo minha felicidade a ninguém além de mim mesmo." Ela se levantou e foi embora, derrotada mais uma vez. Mas eu sabia que não seria a última tentativa dela. Naquela mesma noite, ao voltarmos para minha casa, fomos tomados por uma onda de emoções. Era como se o medo tivesse dado lugar à coragem. E nos braços um do outro encontramos consolo, força e calor. Não era apenas físico. Era algo que ultrapassava o corpo. Era o encontro de duas almas que se reconheceram no meio do caos. Nada foi dito, mas tudo foi sentido. Dormimos juntos pela primeira vez como dois que já haviam se amado há muito tempo, mesmo sem saber. E pela manhã, quando ele acordou e me observou em silêncio, segurando minha mão, eu percebi, ele não era só uma chance nova. Era o amor que o destino manteve em espera. Os dias seguintes foram doces, mas tensos. Os rumores começaram a circular nos bastidores da empresa, entre familiares distantes, entre amigos comuns. Alguns se afastaram, outros questionaram. Mas nós permanecemos firmes. Havia em nós uma força que antes não existia. Cada desafio era enfrentado com mais união. E quanto mais o mundo nos apontava, mais eu sentia que estava no lugar certo. Ainda havia medo, claro, mas agora ele não nos paralisava, nos impulsionava. E mesmo sabendo que o caminho seria difícil, eu não queria voltar atrás. O que tínhamos era raro, e depois de tudo que vivi, eu sabia, amores assim não podem ser desperdiçados. Era uma tarde de outono, com folhas caindo pelas calçadas e um vento frio que anunciava mudanças. Estávamos sentados em um banco de praça, tomando um café quente em copos de papel, conversávamos sobre banalidades, rindo de histórias antigas, quando ele parou de repente. Olhou para mim com uma expressão que misturava nervosismo e ternura. Colocou o café de lado, segurou minhas mãos e disse, com a voz mais firme que já ouvi: "Eu quero me casar com você." Fiquei paralisada por um instante. O tempo pareceu desacelerar. Olhei nos olhos dele, buscando um traço de brincadeira. Mas não havia. Era sério. Era real. E aquilo me tirou o ar. Minha reação foi um silêncio profundo. Não por falta de sentimentos, mas por excesso deles. 1000 pensamentos passaram pela minha mente em segundos. As dores do passado, o medo do julgamento, a diferença entre um amor que destruiu e outro que construiu. Ele esperou pacientemente, apertando minhas mãos com leveza. "Não precisa responder agora", disse, com um sorriso calmo. "Só precisava que você soubesse." E ali, naquele momento, entendi que ele não queria me pressionar. Queria me oferecer algo que eu nunca tive: escolha. Pela primeira vez, alguém me oferecia amor com liberdade, e não como uma obrigação social ou familiar.
Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Não porque anunciamos, mas porque olhos atentos e línguas soltas faziam questão de espalhar cada passo nosso. Os telefonemas começaram. Alguns com surpresa, outros com reprovação. Uma tia dele ligou para entender o que estava acontecendo. Uma ex-colega minha mandou mensagem dizendo que esperava mais de mim. Eu lia tudo em silêncio, sentindo o peso da desaprovação alheia. Mas no fundo, eu sabia que o maior julgamento ainda estava por vir, porque se havia alguém que não aceitaria nossa união, era ela. A mulher que me distratou e que agora via seu outro filho me escolher, e não demorou para ela se manifestar. Apareceu na porta do meu prédio sem avisar, como já fizera no passado. Vestia elegância e arrogância como se fosse parte da pele. Disse que queria conversar. Abri a porta contra meu instinto e a deixei entrar. Sentou-se na poltrona como se ainda tivesse algum controle sobre minha vida. Foi direta: ele vai jogar tudo fora por sua causa. Dinheiro, posição, respeito. Não vou permitir. Eu a escutava em silêncio, com o coração calmo. Ela tentou me intimidar, ameaçou me expor. Disse que eu era um escândalo prestes a acontecer. E então fiz o que nunca consegui antes. Sorri, um sorriso calmo. E disse: ele não é mais seu boneco. E eu não sou mais sua vítima. Ela saiu furiosa, batendo a porta como se aquilo pudesse me abalar. Mas dessa vez a porta ficou fechada por dentro e por dentro de mim também. No mesmo dia contei tudo a ele. Ele apenas me abraçou dizendo: ela não vai mais nos atingir. Eu escolho você com tudo que vem junto. E aquilo, mais do que a proposta de casamento, foi o verdadeiro gesto de amor. Porque ele sabia que me escolher significava enfrentar tudo aquilo, de novo. E mesmo assim ficou. Não hesitou. Não se escondeu. E no fundo, era isso que eu precisava. Mais do que alianças ou promessas. Precisava de coragem. De cumplicidade. E ele me dava isso sem medir. Mesmo com o coração balançado, eu ainda não tinha dado minha resposta. Estava em conflito. Queria viver aquilo, mas temia pelo que viria. Uma tarde, enquanto organizava caixas antigas, encontrei uma carta que havia escrito para mim mesma no passado, durante os dias mais escuros da separação. Era uma lista de tudo que eu prometi nunca mais aceitar. E ao reler, percebi que ele não violava nenhuma daquelas promessas. Pelo contrário, ele era o contrário de tudo que me feriu. Era o cuidado depois da tempestade. O abrigo depois da ruína. Fechei a carta com os olhos marejados. E ali soube o que precisava fazer. No fim de semana seguinte, o convidei para jantar na minha casa. Preparei o prato que ele mais gostava. Coloquei uma música suave e pedi que sentasse à mesa. Ele percebia algo diferente no ar, mas não perguntava. Esperei o momento certo. No meio do jantar, levantei a taça e disse: eu aceito. Ele me olhou surpreso com os olhos brilhando. Aceita? Repetiu. Assenti. Sim, quero casar com você. Mas não do jeito tradicional. Quero que a gente comece devagar, do nosso jeito. Sem pressa. Sem festa. Só com verdade. Ele sorriu, se levantou e me abraçou como se me encontrasse pela primeira vez. E naquele abraço selamos algo maior que uma promessa. Selamos nossa liberdade. O amanhecer daquele dia chegou calmo, com a luz dourada filtrando pelas frestas da cortina. Eu acordei antes dele, observando seu rosto adormecido, sereno, como se todos os fantasmas do passado tivessem finalmente se calado. Senti um misto de paz e inquietação. Ainda havia dúvidas dentro de mim, não sobre ele, mas sobre o mundo lá fora. A sociedade, as convenções, os olhares atravessados. Levantei em silêncio, preparei o café e sentei no sofá com a xícara entre as mãos. Sabia que em breve teria que tomar uma decisão definitiva. Não sobre o casamento, mas sobre mim. Sobre o caminho que eu queria seguir dali em diante, sem depender das vontades alheias. Ele acordou, veio até mim e me abraçou por trás, em silêncio. Ficamos ali, respirando juntos. Não era um gesto de posse, era de presença. Eu me virei, olhei em seus olhos e disse: preciso de um tempo para mim. Ele não perguntou o motivo, apenas assentiu. Eu entendo. Foi uma das respostas mais maduras que já ouvi. Nada de drama, nada de cobrança. Ele sabia que não era rejeição, era amadurecimento. Passei os dias seguintes sozinha, caminhando por lugares que costumava evitar, revisitando memórias e encerrando ciclos. Revi fotos antigas, deletei mensagens arquivadas, organizei armários. Era como se estivesse limpando não só a casa, mas minha alma. Fui até o campo onde costumávamos conversar, aquele lugar afastado onde nos refugiamos tantas vezes. Levei um caderno, uma garrafa de água e apenas o silêncio como companhia. Sentei sob uma árvore e comecei a escrever.
Palavras soltas no papel, como se fossem pedaços do que sobrou de mim nos últimos anos. Em meio a isso, uma certeza começou a nascer. Eu não precisava provar nada para ninguém. Não precisava de aceitação, nem de perdão. O amor que construímos, eu e ele, era verdadeiro. Mas antes de me entregar completamente, eu precisava me escolher. Escolher minha paz, minha autonomia, meu tempo. E essa decisão só eu podia tomar. Na semana seguinte, voltei a trabalhar, a frequentar os mesmos lugares com outra postura. Não fugia dos olhares, nem das perguntas. Respondi com dignidade e com verdade. Sim, estamos juntos. Sim, eu era casada com o irmão dele. Não, não foi planejado. Foi vivido. Algumas pessoas se afastaram. Outras, surpreendentemente, se aproximaram. Descobri que minha história dava força a outras mulheres que também estavam presas em amarras invisíveis. Percebi que ao me libertar, estava abrindo espaço para que outras se libertassem também. E isso me deu uma sensação de propósito que nunca tinha experimentado antes. Eu não era só uma mulher apaixonada. Era uma mulher desperta. Ele respeitou meu tempo com uma paciência admirável. Mandava mensagens breves, carinhosas, sem invadir. E num fim de tarde nos reencontramos no mesmo café onde tudo havia começado. Sentei à sua frente, segurei suas mãos e disse: agora sim, estou pronta. Porque não estou escolhendo você para me salvar. Estou escolhendo você para caminhar ao meu lado. Ele sorriu, emocionado, e beijou minhas mãos como quem agradece por uma dádiva. Não falamos em datas nem em alianças. Falamos de planos, de viagens, de sonhos. Estávamos construindo algo novo, sem pressa, sem cobranças. E isso era tudo que eu sempre quis. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de plenitude rara. A vida não era perfeita, ainda havia feridas, desafios, fantasmas. Mas agora eu sabia lidar com todos eles. Aprendi a colocar limites, a ouvir minha intuição, a reconhecer quando um amor me eleva e quando me afunda. Escolher a mim mesma não foi fácil. Foi doloroso, arriscado, solitário em alguns momentos. Mas foi necessário. E ao fazer isso, descobri que o verdadeiro amor não compete com a liberdade. Ele floresce dentro dela. E era esse o amor que eu queria. O amor que se constrói sem pressa, sem culpa, com raízes fundas e espaço para respirar. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Não perfeita, não inabalável, mas inteira. Aprendi que algumas perdas são, na verdade, livramentos. Que algumas rejeições são bênçãos disfarçadas. E que todo recomeço exige coragem. Mas vale a pena. Porque depois da tempestade, o céu volta a se abrir. E o sol que nasce não é o mesmo de antes. É mais forte, mais quente, mais nosso. Eu não sou mais aquela que tentava caber em moldes que não foram feitos para mim. Hoje eu me encaixo no mundo que eu mesma construí. E ao lado dele, que me ama por quem sou, sigo. Um passo de cada vez. E dessa vez, sem me perder de mim.